Bem, amigos, passando aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco a respeito de medo. O poder que o medo tem de neutralizar as forças positivas da nossa mente. O medo atrapalha, o medo interrompe e cria uma barreira muito grande para que a gente possa vencer qualquer obstáculo. Então, o medo é terrível e é uma coisa que a gente convive sempre, é medo. A gente tem medo de tudo. A gente tem medo da doença, tem medo de enfrentar um novo negócio na vida, a gente tem medo de aprender uma nova verdade, a gente tem medo de entrar em lugares desconhecidos, a gente tem medo praticamente em tudo e a gente convive com esse medo, que muitas vezes são medos naturais. Mas existe um medo que nos atormenta sempre, que é um medo quando ele passa a ser exagerado. Aquele medo de tudo, até das mínimas coisas. Um medo de tomar decisão, um medo de entrar em uma situação diferente. O medo convive com a gente 24 horas, mas ele, no normal, dentro dos seus limites, ele é natural. Mas quando ele extrapola os limites, que o indivíduo passa a ter medo de tudo e de todos, aí ele se torna uma doença. E eu confesso que eu tenho medo também. Quem é que não tem medo? Todos nós temos medos. Todos nós temos medo de qualquer coisa. Você tem medo, né, de determinadas situações. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de ficar doente, né? Quem é que não tem medo da morte? Por mais que alguém diga, o indivíduo quando ele morre, ele vai para os braços do Pai, ele vai viver num paraíso, ou ele vai dormir no pó da terra e depois ressuscita para uma nova vida, por crenças diferentes que o indivíduo tem a respeito da morte, mas todo mundo teme. É engraçado que as pessoas que têm fé, que acreditam nessas ideias pós-morte, né? Nessas filosofias, nessas teologias, todos eles em comum têm uma coisa que todo mundo concorda, que é medo. Se alguém disser, você vai morrer e vai para o céu, você quer agora? Diz, não, não, de jeito nenhum, agora não. Todo mundo teme, por mais certeza que você tenha da vida eterna, por mais certeza que você tem que vai entrar no paraíso, no mar de vidro, né? Na Nova Jerusalém, que não vai ter dor, nem ranger de dentes, nem sofrimento, nem nada. Por mais que você acredite, mas você tem medo, medo do desconhecido. Por mais que você diz, não, a vida não é uma morte. Quando a gente morre, a gente está dormindo, não sabe, o amor, o ódio, pereceu. Por mais que nós saibamos desses conceitos bíblicos, mas a gente não quer morrer. Ninguém quer. Existem aquelas teologias que dizem, não, o indivíduo quando morre é uma passagem. Ele passa para uma nova dimensão. Ele vai para os braços do Pai. Agora eu pergunto a essa pessoa, você quer passar para os braços do Pai agora? Deus me livre. Você quer ir para o céu agora? Como diz o apóstolo Paulo, eu tenho vontade de partir, estar em Cristo. Mas por causa do amor de vocês, eu prefiro estar aqui na terra. Partir e estar com Cristo. Mas você quer partir e estar com Cristo? Viver no paraíso? Onde não existe dor, nem morte, nem doença.
Você quer? Ninguém quer, gente. Ninguém quer. Porque todo mundo teme o desconhecido. Por mais fé que você tenha, mas você não se entrega de forma nenhuma. Você só se entrega nas últimas, que não tem mais solução, você vai amarrado. Mas você não vai de gosto. E quando tiver uma centelha de esperança em qualquer enfermidade que você tenha, e tiver uma centelha de esperança de uma recuperação, você gasta o que tem e o que não tem, para você não ir e partir e estar com Cristo no céu, no paraíso. Nem isso. Ninguém quer a realidade. Eu não posso dizer a vocês que isso é falta de fé. Não. Porque essas pessoas que temem, todas elas professam fé, vivem na fé e têm essa esperança de um dia estar em Cristo e com Cristo. Mas na hora H, ninguém quer estar com Cristo, nem com Cristo. Ninguém quer. Sabe por quê? Porque teme o desconhecido. Tudo isso é normal. Eu fico até às vezes imaginando como muitas vezes a nossa fé é tão infantil. A gente professa uma coisa que a gente não crê, não acredita. O desconhecido causa medo. Ninguém tem certeza absoluta do que acontece pós-morte. Tem teorias, teologias, mas certeza absoluta ninguém tem. Por esse motivo, que por mais religioso que você possa ser, por mais crença sólida que você possa ter, você teme a passagem. Porque você não acredita no fundo, naquilo que você professa. Não acredita, porque você teme. Ninguém morre porque quer. A gente morre porque é uma coisa natural. A gente nasce, vive e morre. Mas há milênios de anos que isso acontece, mas a gente não acostuma com a morte. Quando o ente querido ele parte, você chora. No fundo, não é pela partida, porque você sabia, muitas vezes existem enfermidades que deixam o ser humano muito abatido, muito triste. E às vezes você até deseja, seria melhor você morrer, esse paciente morrer e descansar, do que viver no sofrimento desse. Você chega a pensar isso. Mas na hora H de partir, você diz, não, poderia deixar mais um pouquinho ele sofrendo aqui. Até o próprio paciente que está se deparando com uma enfermidade dessa, que está vivendo uma incerteza de cura, em determinadas situações de dor, ele chega a clamar, uma vida dessa é melhor morrer. Mas quando se depara com um ultimato do médico que diz, não tem mais jeito, ele teme nas bases. Porque no fundo era aquilo que ele queria. Ele queria viver. Sabe por quê? Por mais promessas mirabolantes, magníficas que a pessoa possa ter, mas ele não acredita. Ele tem medo de que se é verdade ou não. Ele tem dúvida. E eu não tenho dúvida. Não existe fé. Concorda comigo? Por isso, meus queridos, a gente tem que conviver com esse medo constantemente. Você convive com esse medo constantemente. Não tem ninguém nesse mundo que não viva esta realidade. Mas o que eu quero dizer a todos vocês, que apesar de tudo isso, você tem que colocar isso como se fosse uma alternativa de Deus e não sua. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente deixa de sofrer antecipado. E aquelas palavras que sempre a gente diz e muitas vezes não acredita. Minha vida está nas mãos do Senhor, pode se tornar prática.
e de verdade, não apenas uma frase bonita criada pela teologia cristã. Nossa vida está nas mãos de um ser que nós nunca vimos, mas nós sentimos. Essa certeza é absoluta, isso não pode ser mudado. Agora, saber detalhes, isso aí, nenhum que morreu veio dizer. Por isso, é em vão acreditar em filosofias, em crenças, em teologias a respeito da vida após morte. O Espiritismo não explica, a ciência não explica, a fé não explica, porque nesse aspecto, as histórias que nós vimos e lemos são apenas histórias, mas não são documentos concretos. Por isso que existe o medo. Mas se você tiver seu senso de dever cumprido, isso pode acontecer a qualquer momento. Mas isso não faz parte do seu medo. Seja o que Deus quiser. Pense nisso, analise isso e veja quanta hipocrisia se vive, muitas vezes, em nós que professamos uma fé. E na realidade a gente não acredita naquilo que a gente professa, porque a gente teme o desconhecido. Diante de tudo isso, todos nós, religiosos, não religiosos, crente, ateus, tem a mesma coisa, que chama-se medo. Medo faz parte da nossa vida, desde o nascimento até o último medo, que é da morte. Pense nisso, é apenas uma meditação. Analise e veja que o máximo que vale a pena viver nessa vida, enquanto temos um pouquinho de saúde, é vibrar, amar o nosso próximo como a nós mesmos e viver em paz com você e com o próximo e acreditar numa força superior que pode nos dar coisas maiores. Assim como eu não pedi, assim como você não pediu para nascer, você está aqui com um objetivo, mas você não sabe, nem ninguém vem dizer. Apenas acredite, confie, como diz a própria Escritura. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto, deixe que ele resolve. Isso chama-se fé. Deus abençoe você.